Olá irmãos, paz seja convosco. Nós estamos em mais um vídeo no nosso canal Filho do Evangelho, continuando a série de mensagens que nós começamos algumas semanas atrás, que nós falamos sobre a pergunta que nós devemos nos fazer: quem você pensa que é? A Bíblia nos mostra em diversos lugares, em diversas passagens, a importância de uma identidade realmente firmada. E é interessante alguns textos que a gente separou como premissas para essa série de mensagens, essa série de reflexões que nós temos. E eu separei alguns desses textos, um deles, o principal, está em 2 Coríntios 5,17, que fala o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é o primeiro texto que eu gostaria que você se atentasse nesse momento, porque ele fala sobre uma mudança de mentalidade, ele fala sobre uma mudança de identidade. Quando você aceita Jesus, quando você se batiza, você faz um ato simbólico de morte para o mundo e renascimento para Deus. Você está ressuscitando com Cristo naquele momento. E o assunto aqui não é especificamente o batismo, mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o que é o estar em Cristo? João capítulo 1, versículo 12 fala: todos aqueles que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. Não é se chamarem crentes, não é se chamarem evangélicos, não é se chamarem qualquer tipo de nomenclatura que o mundo, que as pessoas gostam de nos rotular. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E qual que é o benefício maior de ser filho de Deus? Para mim, é o que Jeremias 29:11 fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano algum, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, por que é importante nós respondermos a pergunta: quem você pensa que é? Por causa de Provérbios 23:7. Porque, como imagina em sua alma, assim é. Isso é a coisa mais importante para nós começarmos a falar sobre identidade. E falando sobre identidade, dentro disso tem um outro detalhe que talvez você precisa se lembrar. Eu vejo muita gente que começa bem a jornada, que começa bem a corrida, mas o difícil não é começar a corrida e o difícil não é terminar a corrida. O difícil é esse meio. O difícil é o meio do caminho, é o meio da corrida, onde você quer desistir. E você precisa se lembrar. Lamentações 3:21 fala o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nesse momento de crise, muitas vezes nós queremos desistir talvez do casamento, da família, desistir dos projetos, dos sonhos, mas eu queria te encorajar com esse texto, que você traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E o que a identidade tem a ver com sonhos? Porque se você não souber quem você é, você vai passar a vida inteira tentando conseguir algo que já é seu. A Bíblia fala em Gálatas que um herdeiro em nada se diferencia de um escravo enquanto ele não atingir a maturidade. As bênçãos de Deus, elas não estão condicionadas ao amor de Deus por nós, uma vez que nós temos certeza de que Deus nos ama, Deus nos amou desde quando nós ainda éramos seus inimigos. Então, as bênçãos de Deus não estão condicionadas a isso, as bênçãos de Deus estão condicionadas ao nosso grau de maturidade para lidar com esse tipo de bênção. E é interessante porque a sabedoria ela é o pilar mais importante para que você possa ter sua identidade firmada. E Provérbios 24:14 fala o seguinte: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Sabe qual que é o nosso maior problema? É que nós conseguimos ver e nos lembrar do que o diabo faz, mas a gente se esquece do que Deus já fez e das promessas de Deus por nós. E eu queria falar com você sobre isso, sobre a sua identidade, sobre o seu futuro. Porque o seu futuro em Deus pode ser desconhecido, mas ele nunca vai ser incerto. O nosso futuro em Deus está firmado porque nós sabemos que o nosso Deus tem pensamentos melhores e maiores que os nossos. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Eu queria te propor uma reflexão nesse momento. Se Deus tivesse atendido todas as suas orações até hoje, aonde você estaria? Eu dou graças a Deus porque Ele não me ouve muitas vezes. E é o que a Bíblia fala: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Nós muitas vezes, nós precisamos confiar em que se Deus não está nos dando algo que nós estamos pedindo, duas coisas: talvez não é a melhor coisa a ser pedido, e a segunda, talvez ainda não é a hora.
A gente precisa aprender a respeitar. E o que é que isso tem relação com a identidade? Se nós temos a identidade de filhos de Deus firmada em nós, nós podemos confiar no nosso Pai. E é interessante a gente entender sobre essa questão de identidade, sabe por quê? Porque se a gente pudesse resumir o evangelho em uma verdade, em uma frase, seria que o inferno acredita em você. Sabia que o inferno acredita em você? Talvez você não goste de ouvir isso, mas é a verdade. O inferno acredita em você. Porque o inferno viu durante toda a criação tudo que Deus disse se tornar realidade. É interessante que lá em Gênesis, quando Deus está criando o mundo, a Bíblia fala que Deus faz o seguinte: Deus disse, haja luz, e houve luz. A Bíblia não fala que Deus criou a luz, que Deus fez, que Deus fabricou, que Deus projetou a luz. A Bíblia fala que Deus disse, haja luz, e houve luz. Portanto, quando Deus fala, Deus cria algo. E quando Deus diz que você é mais que vencedor, que você tem um futuro maravilhoso, um futuro brilhante pela frente, não é questão mais de tempo, é questão de lugar. Quando Deus disse algo a seu respeito, Ele já está criando o você no futuro bem-aventurado. A questão é, o diabo sabe que se ele não conseguir te parar enquanto você está engatinhando, depois você consegue correr com cavalos. Deus te criou para correr com cavalos. Deus te criou para te tirar lá de baixo e te colocar no meio dos príncipes. Porque é na nossa fraqueza que Deus manifesta a sua força. É na nossa fraqueza que a glória de Deus é manifesta. Então, não se envergonhe das suas dificuldades, não se envergonhe das suas fraquezas, porque independentemente das suas dificuldades, a sua identidade está firmada. Você é filho. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e toda segunda e quinta-feira nós temos vídeo aqui no nosso canal e eu espero te ver aqui logo logo. Até mais, tchau!